que boneca, bens a Deus, viu? É linda demais. Boa noite. Boa noite, povo. Boa noite, gente. Oi, Júlio, Dona Ivani, boa noite, Marta. Boa noite, beijos a todos. Boa noite. Ô, meu irmão, boa noite, meu irmão. Boa noite, Edson. Beijo, saudades. Tudo bem? Olha aqui, meu irmão, quem tá aqui, ó. Aqui, ó. Boa noite. Fala, Goga. Você tá com a princesa aí, é? Que beleza. Tudo de bom pra vocês aí. Beijo. Boa noite. É o pai da Valentina? É, o Goga, pai da Valentina. Olha lá, tá Ai, que certo, ela tá vindo pro caminho do bem. Tá certo. Ah, essa tá muito bem encaminhada, pode ter certeza. Vai ser bem orientada. Graças a Deus. Oi? Vamos lá, mamãe, papai, vamos levar. Oi, gente, cadê nós? Oi, Vilma, tudo bem? Tudo bem com vocês? Oi, pessoal. Tudo jóia? Oi, Fábio. Oi, Fábio, Gisele, Soledad. Oi, Kátia. Tudo bem, Kátia? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Kátia? Tudo bem? Joana. Chegou. Na escola cristã. Ah, não. Online parece ser seu espírito. Oi, Rafa, você tá aí? Oi, Gui, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Gui? Tudo bem? Oi, Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Beleza. Boa noite, boa noite. Oi, Davi. Seu Walter, organizado. Boa noite. Boa noite, Bia Santoro. Boa noite, boa noite, boa noite. Oi, Davi. Pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo bom. Oi, Rodrigo. Oi, tudo bem? Tudo bem, Neuzinha? Graças a Deus e você. Você tá bom?
Tudo bem, graças a Deus. Alô, Neuzinho. Boa noite a todos. Boa noite. Oi. Boa noite, boa noite. Boa noite, Márcio. Oi, Davi. Oi, William, boa noite. Boa noite, Toninho. Oi, Cabral. A paz a todos. Oi. Tudo bem, senhor? Bom. Tudo bem, graças a Deus. Antônio. Oi, Raquel, boa noite. Cassiana, boa noite. O Bia, Oi, William. hoje é o 16/6, né? Deixa eu ver aqui no chat. É, a parábola dos talentos. Sim. É só a parábola, né, senhor Antônio? Bia. Sim. Muito obrigado. Nada. Capítulo 16. E tem 6. Capítulo 16, item 6. Meus irmãos, boa noite a todos. Nós vamos começar a nossa reunião. Para isso, eu peço que todos vocês verifiquem, o microfone tem que estar desligado. Então, por favor, todos desligando o microfone e lembrando também da água para fluidificar. Tá bom? Então, por favor, desligando o microfone, vamos começar a reunião. João. Prezadas irmãs e irmãos, muita paz. Jesus nos abençoe sempre. Mais um dia de alegria, mais uma quinta-feira de festa, né, em nossos lares, no estudo do Evangelho, nos ensinamentos do Cristo, nosso Senhor, rogando a Ele que nos dê a intuição, o entendimento e o fortalecimento para colocarmos em prática esses ensinos para a nossa própria libertação. E assim iniciamos com a preparação da reunião, com a leitura de uma página do livro Vinha de Luz, que o nosso irmão Toninho vai ler para nós. Boa noite a todos, um abraço fraterno e uma alegria, né, incontida nesse trabalho abençoado. Então, do livro Vinha de Luz, a lição Joio. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Jesus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 30. Repetindo: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio em molhos
para o queimar. E Emmanuel comenta: quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem, que nesse sentido o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa feições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falem ao coração. Entretanto, se chega à época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz então necessária a eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todas as sementes. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E, em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Emmanuel, simplesmente. Essa página belíssima, já há décadas e décadas, que está no livro Linha de Luz, aquela coleção
maravilhosa, né, do Evangelho que Chico Xavier trouxe para nós. E com essa página de Emmanuel, psicografia de Chico, iniciamos a nossa reunião, prece, com a prece que o Fábio vai proferir para nós. Boa noite a todos. Vamos então acalmando os nossos corações, silenciando os nossos pensamentos, tentando nos conectar com a espiritualidade presente em cada um dos nossos lares. Vamos aproveitar esse momento para lembrar dos amigos, dos familiares que nos antecederam no plano espiritual, enviar a eles um convite para que eles possam o Evangelho junto conosco. E com o coração repleto de sentimento, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, responsável por estarmos aqui nessa noite, reunidos. Vamos agradecer por todos os missionários, os espíritos encarnados e desencarnados, vamos agradecer pela oportunidade da tecnologia e agora podermos estar reunidos em seu nome. E vamos não apenas agradecer, mas principalmente dizer a Ele que queremos melhorar, que vamos melhorar, que cada palavra do seu Evangelho nós queremos botar em prática, nós queremos validar através dos nossos exemplos, através do nosso trabalho, que nós possamos agora pensar em todos os espíritos, os amigos sofredores, mas principalmente que nós possamos ser a mão que acolhe quando estivermos próximos dessas pessoas, desses mais necessitados. E assim, comprometidos com o Mestre e agradecidos, pedimos licença para iniciarmos os estudos dessa noite. Que assim seja. Da paz a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, servir a Deus e a Mamon. Parábola dos talentos. Porque assim é como um homem que, ao ausentar-se para longe, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. E deu a um 5 talentos, a outro 2, e a outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade, e partiu logo. O que recebera, pois, 5 talentos, foi-se e entregou a negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte, também o que recebera 2 ganhou 2 talentos. Mas o que havia recebido 1, indo-se com ele, cavou na terra e escondeu ali o dinheiro de seu senhor. E passando muito tempo, veio o senhor daqueles servos e chamou-os à conta. Chegando-se a ele o que havia recebido os 5 talentos, apresentou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregastes 5 talentos. Eis aqui tens outros 5 mais que lucrei. Seu senhor, que lhe disse: muito bom, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor.
Da mesma sorte, apresentou-se também o que havia recebido 2 talentos. E disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, e eis aqui tens outros 2 que ganhei com eles. Seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Já que fostes fiel em coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também ao que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, sei que és homem de rija condição. Cegas onde não semeaste, e recolhes onde não espalhaste. E temendo-me fui e escondi o seu talento na terra. Eis aqui, tens o que é teu. E respondendo, o Senhor lhe disse: Servo mau e preguiçoso, sabias que cego onde não semeei e que recolho onde não tenho espalhado? Devias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, teria recebido certamente com juros o que era meu. Tira-lhes, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. E ao que não tem, tirar-lhe-se-á até o que parece que tem. E aí o servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, itens de 14 a 30. Muita paz a todos. Do Livro dos Espíritos, a questão de hoje é a de número 674. Ela está dentro do livro 3º, As Leis Morais, no capítulo 3, Lei do Trabalho, no item Necessidade do Trabalho. A pergunta: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E a resposta dos espíritos: o trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Então, essas são as lições do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos para os estudos e comentários. Podemos iniciar os comentários. José? Muita paz a todos. Então, estamos vendo hoje o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, a gente serve a Deus, ou a gente vai servir a riqueza, ao dinheiro, né? Se preocupar com o nosso egoísmo, poderíamos assim dizer, né? E nessa parábola dos talentos, é uma reflexão que a gente tem que fazer sobre a nossa vida. Porque muitas vezes, né, nós pensamos em talento somente nas condições materiais, né, na parte financeira, no material que a gente tem, né? Que, segundo a espiritualidade, é muito importante que a gente também possa trabalhar com esses recursos, né, materiais. E que um dia a gente possa chegar para Deus e falar para Ele: olha, o Senhor me permitiu, né, ter esse talento da riqueza e eu fiz bom uso dela. Né? Trabalhei, proporcionei trabalho, ajudei aqueles que não tinham nem condições de trabalhar. Mas, por outro lado, nós não podemos esquecer que a questão do talento envolve também a inteligência, os dons que nós temos, né? Então, eu tenho o dom
um dom aí que pode proporcionar um bem-estar para aqueles que sofrem, né? Vamos dizer que eu tenho um dom do otimismo, tenho o dom de convencer as pessoas que elas são felizes, mesmo nas necessidades delas. Isso por quê? Porque eu vou ter que ter tempo, vou ter que dispor das coisas que eu gosto de fazer, do meu lazer, né? Do meu trabalho, às vezes até tem que renunciar. Isso daí custa para nós, principalmente se a gente está muito envolvido com as coisas, né? Evidentemente que a gente sempre fala da gente, né? Então, da forma como eu estou, né? Então, com essa correria, com esse excesso de preocupação, né? E as coisas que eu preciso fazer, né? Do que eu aprendo aqui do Evangelho. Como é que eu estou com isso? O dia que eu voltar, o dia que for me pedido conta, o que eu tenho para justificar, né, a minha falta de tempo aí de levar essas palavras, de levar um consolo? Como é que fica isso? Nós precisamos começar a pensar nisso daqui agora. Aliás, já é tarde, né? Nas minhas condições já passou um pouquinho do tempo. Mas nós precisamos começar a refletir, mesmo que seja tarde, antes tarde do que nunca. Do que chegar lá e receber a surpresa. Então nós temos que nos preocuparmos com isso. Nós temos que parar um pouquinho e refletir, né? Isso não significa que a gente vai ter que renunciar a tudo que a gente faz, né? Mas dividir um pouquinho o tempo, ter esse tempo para nossas reflexões, né? Primeiro de tudo, a gente precisa refletir, chegar à conclusão daquilo que nós precisamos fazer, daquilo que nos compete, das necessidades que muitas vezes nos cercam e a gente não dá importância. Precisamos começar a pensar nisso daí. Porque entendemos que a maior tristeza da nossa vida, né, é nós sermos transferidos para a vida espiritual repentinamente e chegarmos lá, não termos o que dizer, não termos os talentos para devolver, né? Talentos que nós recebemos, né? O tempo nosso, a nossa inteligência, os dons nossos, né? Chegar para Deus e falar: olha, eu consolei, eu consegui fazer alguma coisa, né? Sem contar que a gente precisa se preocupar muito, porque por mais que a gente faça, com certeza nós vamos achar que não fizemos aquilo que pretendíamos. Isso o Chico relata, né? Nos seus escritos aí, que ele havia conversado com muitos, né? Principalmente espíritas, ainda, né? E que eles não estavam contentes com o que eles tinham feito. Eles poderiam ter feito mais. Então a gente precisa parar, começar a refletir sobre isso, para a gente aproveitar o nosso tempo, para a gente conseguir fazer alguma coisa a mais, né? Diante dessa necessidade que o mundo está muito necessitado de trabalho nesse sentido, né? E todos, uns mais, outros menos, todos temos talentos. E temos que nos preocuparmos com isso. Porque nós vamos ter que devolver. Nós estamos na época, nós que estamos aqui dentro da nossa existência, nós estamos na época de trabalharmos com esses talentos. Para chegarmos depois e falar: o senhor me deu talento, mas eu estou devolvendo mais aqui. Olha, eu fiz isso. Daí a gente até fica meio gelado, né? Meio preocupado com isso. Mas não podemos também ficar só nessa lamentação. Nós temos que agir. Temos que esperar. Perdemos tempo? Perdemos. Vamos começar agora, né? Vamos começar agora. Com certeza a misericórdia divina nos levará em conta. Que possamos refletir e chegar a essas conclusões, né? O mais rápido possível, para nós começarmos a ver se a gente consegue frutificar esse talento
e fazer com que esse talento aumente. Que Jesus nos abençoe a todos. Assim seja. Que a paz e a alegria de Jesus possa estar com todos, não é? Hoje e sempre. Então, alguns pontos aqui da parábola dos talentos. Jesus diz que o Senhor entregou diferente quantidade para um e para outro, porém, para todos, segundo a sua capacidade. Então, se alguns têm mais do que outros, porque mereceram. Porque se fizeram úteis e trabalharam, então essa possibilidade de ter mais. Bom, o que é ter mais, o que é ter menos? A lição nos fala sobre recebemos talentos, recebemos condições de nos melhorarmos e multiplicar o que nos é apresentado, e sempre que teve um lucro, que teve um aumento desse talento, foi tida e obtida uma recompensa. Então, aquele que recebeu 5, entregou mais 5 para o Senhor. Que recebeu 2, entregou mais 2. Se a gente olhar só materialmente falando, parece que precisamos então correr atrás do dinheiro e da multiplicação dos bens. Eu penso que esse é um ponto de vista. Precisamos correr atrás para multiplicar o material, mas a lição de Jesus, ela principalmente nos chama a atenção e nos fala sobre o lado espiritual de todas as coisas, da moral, do intelectual. Então precisamos trabalhar para multiplicar isso no nosso íntimo, melhorando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e quando precisarmos prestar contas, que então cheguemos diante do Senhor e falemos: olha, Senhor, consegui multiplicar a paciência, eu consegui melhorar as minhas atitudes e trabalhei com vontade de realmente me fazer melhor, me fazer uma pessoa mais caridosa e assim por diante. Então haverá uma recompensa. E o que diz o Senhor então para esse bom servidor? Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. O que é estabelecer? Estabelecer é determinar, intitular, dar. Então, dar-te-ei sobre muitas outras. A indicação, você vai ter muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. E aqui eu pensava assim: bom, entrar é abrir a porta e ir para algum lugar. Entrai no gozo do vosso Senhor. E eu pensava assim: puxa, depois de entregar uma recompensa, aliás, de se esforçar e conseguir me melhorar, vou ter recompensa, vou ficar na tranquilidade, no gozo, na paz do Senhor, sem fazer mais nada. E na verdade não é assim, não é isso. Entrar no gozo, procurei até no dicionário. Entrar no gozo do vosso Senhor. O que é gozo? Diz assim: estado que resulta da satisfação, estado que resulta do prazer, originado de uma atitude física, moral ou intelectual. Então a recompensa é ser bem visto pelo Senhor. Olha, você produziu, foi bom, parabéns, está na minha lista de positivo, de bons trabalhadores. E continua, segue adiante, continua fazendo, continua multiplicando, continua prestando atenção em ser um verdadeiro cristão. Porque o trabalho não acaba, o trabalho não cessa. E graças a Deus que não acaba. Porque precisamos realmente trabalhar, nos fazer úteis,
Olha o que o Chico diz aqui nas orações de Chico Xavier. Entrave. Sem dúvida, o apego aos bens materiais é uma entrave para o progresso do espírito. Os que se apegam exageradamente às coisas deste mundo levam, após a desencarnação, um tempo muito maior para para se descondicionarem. Ficam tristes, contemplando os próprios despojos e não sabem partir com apenas o que conseguiram entesourar em si mesmos. Aquilo que vamos levar é aquilo que a gente conseguir colocar dentro de nós. Então, essa melhora, o aperfeiçoamento em si. E a lição ainda fala dessa multiplicação, e para aquele que entregou o único bem que possuía, que foi lhe confiado, ele diz ainda assim, né? Senhor, eu sei, olha ele se justificando e pedindo desculpa aqui, eu sei que o Senhor é um homem duro, que ceifas onde não haveis semeado, que colhe onde não haveis empregado, e por isso eu temia, eu estava com medo, e por medo eu escondi, por medo eu fiquei quieto, por medo eu não produzi. Então o medo é algo que a gente tem que combater dentro de nós. Precisamos jogar esse medo distante. Agora, o que é contra o medo? Coragem. E a coragem, quem tem coragem, não quer dizer que vai sempre acertar. Vai errar também. Porém, quando errar, vai conseguir se levantar. Então a coragem é se levantar. É procurar sempre nos melhorarmos, né? Quando nos pegamos, aí, puxa, mas eu fiz isso de novo. Tudo bem, mais uma vez, vou me corrigir. E isso é bem visto, não é? Isso é bem visto. E outro ponto interessante, todos esses na parábola que multiplicaram o dinheiro, eles devolveram não só o lucro, ou só o que tinha sido lhe confiado, entregaram tudo. Então isso é outro ponto. Eu multipliquei, eu trabalhei, eu consegui, eu conquistei, mas não é meu. Isso é do Senhor. E uma hora eu vou ter que devolver. Então essa é a lição que o Chico também nos lembrou, o desapego, a importância do desapego. Desapego não é jogar tudo fora, mas é não se sentir aprisionado por qualquer coisa. Sempre que formos chamados a ir a algum lugar a fazermos algo, que façamos o nosso melhor, né? Produzindo e trabalhando com a melhora dos nossos sentimentos. Que Jesus nos ajude a entender isso e colocar em prática. Muita paz a todos. Boa noite a todos. Eu vou fazer o link, né? Quer dizer, na verdade já está feito, né? Quando abrimos as duas lições, né? Falando em trabalho e a respeito dos nossos talentos. Realmente nós recebemos os talentos antes de reencarnar. E aí a gente vem para o palco da vida a fim de utilizá-los, de fazê-los se multiplicarem, né? E não somente em favor de nós, em favor de todos. Então, é necessário que, de tempos em tempos, pelo menos, a gente se questione a respeito do que temos feito, né? Desses talentos na atual existência. Precisamos refletir sobre isso, porque, como acho que o Zé falou, né, a respeito de irmãos espíritas, que chegando ao outro lado da vida, eu acredito que todos os espíritas, né,
chegam do outro lado da vida sentindo que poderiam ter feito mais, né? Acredito que isso vai acontecer também conosco. E, né, fazendo o link a respeito do trabalho, do quanto nós podemos utilizar, né, esses talentos nossos. Estou pensando aqui, né, no quanto Kardec utilizou os seus talentos em trabalho para a humanidade, quer dizer, multiplicou todos. Não entendo muito assim desses investimentos financeiros, né? Mas Kardec investiu no melhor, no que havia de melhor, né? Todos os seus recursos, multiplicou e dividiu com todos, né? O mesmo Chico Xavier. Com todos os talentos que chegou na nova encarnação, também trabalhou, dedicando-se com muito empenho em multiplicar esses talentos, multiplicou também infinitamente e dividiu com toda a humanidade. Felizes seremos nós, né, se pudermos realmente tirar de tudo que eles dividiram conosco aquilo que nos fará também ter essa coragem, saber onde fazer os nossos investimentos para multiplicar os nossos talentos. E também me lembrei, porque cada um vem com uma cota, né? Recebe uma cota de Deus, né? De talentos. E para que a gente não fique com essa ideia, né? De que esses irmãos nossos, por exemplo, um Chico Xavier, né? Que veio já tão preparado, né? Também veio preparado, mas estou me lembrando aqui do Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Então, um homem que ao longo da vida foi perdendo os movimentos do corpo físico, depois perdendo a visão totalmente, né? Então, nós realmente temos esse como um grandioso exemplo de alguém que se esforçou muito para continuar multiplicando seus talentos. Nada para ele foi impedimento, né? Porque também são talentos, né? O nosso corpo físico é cheio de talentos, né? Em pleno funcionamento, ou nem em pleno funcionamento, mas em bom funcionamento, é um grande talento para nós. A visão, a própria locomoção, enfim. E para ele nada foi impedimento, né? Nem, só para lembrar algumas também das histórias, da passagem da vida, né? Dessa pessoa incrível, nem ter sido esquecido num cemitério, né, que consta que ele foi ao enterro de um amigo, de um conhecido, não sei se era um parente, acredito que não, acho que era um amigo, um conhecido. Levaram ele, né, e na cama dele, própria para suas necessidades. E, por fim, na saída, um comentando com o outro, conversando com o outro, cada um se consolando, não sei o que, foram, e ele ficou ali esquecido no cemitério. Então, quer dizer, a gente comenta essas histórias, lê essas histórias, parece até realmente alguma coisa assim engraçada, né? Mas não tem graça nenhuma, não é? Quanto tempo será que ele ficou ali? Provavelmente tentou chamar alguém, não havia mais ninguém no cemitério. Não sei quanto tempo depois que alguém se deu conta de que, nossa, cadê o Jerônimo? E voltaram lá para buscá-lo. Então, às vezes, isso, ou muito menos, né, nós já falaríamos, não, para mim chega, já deu,
agora eu não quero mais, vocês já me esqueceram, já não confio, enfim, nossos melindres, aquelas coisas todas. O Jerônimo, ele me lembra muito aquele paralítico da passagem evangélica, né, que está lá em Mateus, em Marcos, em Lucas. Aquele paralítico que era carregado na sua maca, que foi levado por amigos. Ele queria ver Jesus, queria estar com Jesus, ele tinha muita fé. Mas não podia se deslocar, e os amigos levaram a sua maca, e chegando lá, aquele monte de gente, não tinha nem como entrar. Mas, né, os amigos falaram, não, nós vamos levar, e cumpriram, né, porque subiram pelo telhado da casa, destelharam um espaço ali o suficiente para que descessem o homem na maca. E lembra muito esse Jerônimo, né, sendo levado para lá e para cá. Meu Deus, o quanto ele fez sem os recursos, sem os talentos, né, da locomoção, sequer o da visão. E seguramente, como Jesus falou para aquele homem, o paralítico, quando foi depositado aos seus pés, seguramente para o Jerônimo, Jesus também deve ter falado assim: homem, os teus pecados estão perdoados, porque se empenharam, não é? Quantos têm se empenhado? Quantos têm multiplicado talentos por amor a Jesus, por entender a mensagem do Evangelho, né? Renovar-se, banharem-se nessa luz e fazerem de tudo para espalhá-la, para compartilhá-la com os semelhantes. Que lição para nós, né? Muita paz a todos. Muita paz a todos, queridos irmãos. Então, nós vamos mergulhando nossas mentes no Evangelho e aos poucos vai aliviando o peso das nossas aflições, das nossas preocupações, não é? Como diz André Luiz, que os problemas, as dificuldades, elas pesam sobre nós e a nossa mente começa a ficar tão ligada naquele problema e o problema ganha uma dimensão, um peso cada vez maior. E o Evangelho tem essa capacidade de conseguir cortar essa nossa ligação com o problema, essa nossa ligação prejudicial. Porque alguns problemas surgem inesperado e realmente nos fazem sofrer. Mas o Evangelho traz o alívio de alguns momentos que, com a prática do Evangelho, vai se estendendo por mais momentos do nosso dia. E é como ensinou Maria de Nazaré ao Chico, naquela frase pequenina: tudo passa, tudo passa. E um dos problemas do egoísmo é a gente olhar só para o nosso problema, só para nós, né? Então, olhar para o passado e tentar imaginar o que nossos avós passaram, os nossos pais passaram, anos a fio, e passaram, né? Imaginar que nossos avós passaram, nossos bisavós passaram pela Primeira Guerra Mundial, nossos bisavós fugiram, né, da Europa na Segunda Guerra, né? Nossos bisavós fugiram da Segunda Guerra. O que eles não passaram, né? De problemas, dificuldades que naquele momento pareciam sem solução, pareciam realmente o fim de tudo. Mas, um diz, a noite passou, a escuridão se dissipou com a vinda do sol e da luz. E o mesmo acontecerá. Ainda mais com as profecias do nosso querido Chico, né? Que realmente disse que teríamos nesse início de século, né, um tempo obscuro em que o mal iria se apresentar com toda a sua força, mas que o bem também está trabalhando. E que, por vontade de Deus, o bem vai vencer em nosso planeta. Por vontade de Deus, as profecias são as mais otimistas e positivas, que é da vontade de Deus que a Terra
evolua, né? Passe agora, comece uma nova fase do mundo de regeneração. Então, para que alivie esse momento de trevas, né? De obscuro, de sofrimentos, de tantas dificuldades que assolam a nossa sociedade, o nosso planeta, né? Nós temos essa profecia otimista, que tudo vai passar, né? Que tudo vai passar. E como Jesus mostra na parábola dos talentos hoje, os 5 talentos, né? Que são os nossos 5 sentidos que Deus dá para nós no corpo físico. 5 sentidos. Quando aprendemos a usar os 5 sentidos, vamos adquirir mais sentidos. E uma prova viva de quem tinha mais do que os 5 sentidos foi o nosso Chico Xavier. Com todas as capacidades psíquicas dele, então se nós formos estudar toda a mediunidade, todas as faculdades mediúnicas que ele tinha, da psicografia, da audição, da visão, da premonição, de ver o futuro, né? Um dos talentos incríveis que o Chico tinha, todos, né, incríveis, mas aquele narrado pelos seus amigos, que certa vez ele visitando uma família de amigos, ele viu o piano naquela casa, e disse assim, nossa, esse piano, e os amigos ficaram assim, ficaram admirados, de boca aberta, né, sem palavras, porque o Chico colocou a mão no piano, ele ia acariciando o piano e começou a falar a história do piano, a origem daquele piano, quem tinha confeccionado o piano, a cidade onde foi confeccionado, o primeiro dono do piano, o segundo, o terceiro, e foi falando, o piano da Europa veio parar aqui no Brasil, e foi falando personalidades ilustres que tinham tocado aquele piano. Veja que talento é esse que Deus nos concederá nesse caminho evolutivo, né? A faculdade de nos comunicar com os mortos. O Chico tinha a faculdade de ver o futuro, tanto é que ele descreveu o cenário político para muitos amigos dele. Ele descreveu o cenário político do Brasil como seria, o pessoal que ia assumir o poder, o que ia fazer. Ele descreveu mais para frente que no futuro do político do Brasil, os políticos, né, no futuro, eles iam conseguir vencer os instintos, iam conseguir vencer essa ganância pelo dinheiro, eles iam conseguir trabalhar com mais moral. Ele profetizou isso, vai acontecer. Então são boas profecias para o nosso futuro, né? Então 5 talentos. Mas Jesus diz, quando a gente usar mal os 5 talentos, pode nos ser tirados. Então, usei mal a visão. Provavelmente eu vou pedir, não vou ser julgado por Deus, como diz, agora castigado. Não. A minha própria consciência vai rogar a Deus a cura, para que eu aprenda a usar a visão. E eu mesmo vou pedir, eu vou vir cego. Senhor, eu usei as mãos e os braços de maneira que me prejudicaram moralmente, espiritualmente. Eu vou pedir para vir sem essa faculdade. Então eu vou pedir para vir sem ouvir, sem falar, né? Então vai me tirar os talentos, não para punir. Isso que eu preciso entender, a lei de Deus não castiga e não pune. Ela nos ajuda no processo de educação. O Chico, quando ele falava sobre os irmãos que estavam presos, ele dizia assim, cada sentença ela deve ter a finalidade de uma cirurgia. Olha que interessante, cada sentença, cada experiência daquele que vai preso tem que ter uma finalidade de uma cirurgia, como uma cirurgia, para que possa corrigir, né? Olha que visão. E no livro Boa Nova diz, né, que com a vinda de Jesus, realmente se adquiriu uma nova forma de correção, né? Então a gente vai entendendo tanta coisa com o Espiritismo, né? Mas imaginando, na literatura espírita, quando nos é ensinado que o mundo onde existe 20 sentidos, 25 sentidos, 40, 50 sentidos, e aqui nós estamos se embananando com 5 sentidos, fazendo nós estamos começando essa evolução. Olha para onde, então, que a grandeza da criação de Deus coloca os mundos que estão acima de nós, os mundos superiores, chegando a ter mais de 50 sentidos, seus habitantes.
Veja que a grandeza de Deus, né? Então, rogar que o Evangelho que nos eduque com os nossos sentidos. E como usar os sentidos? Como diz o Evangelho, mudando os nossos sentimentos, né? Desenvolvendo os sentimentos. Afabilidade, doçura, paciência, etc. e vai, né? Tudo isso tem, né, o grande ponto-chave, que é o desenvolvimento da caridade, de trabalhar pelo semelhante, né? Então, muita paz a todos, agradecendo o nosso Evangelho, agradecendo a comemoração da Quinta-feira Santa, né? Como é dito, onde nós nos lembramos de Jesus nas suas expressões de humildade, onde nós nos lembramos de Jesus, alguns dias atrás, em cima do lombo de um burrinho, né? E lembrando que aquele animalzinho que Jesus entra na cidade, ele era o meio de transporte usado somente pelos escravos. Veja a humildade de Jesus. Ao invés de pedir para os seus apóstolos, vão e encontrem um cavalo alazão, manga larga, e tragam-me para mim, de preferência branco, inteiro branco, marchador, bem alto. Não, vão e peguem o jeguinho, o burrinho, que é o meio de transporte dos escravos, para que eu dê uma lição de humildade a todos que vão registrar minha passagem pelo mundo, né? E no dia de hoje, de novo, ao perceber os seus apóstolos, quem de nós é o maior? Quem de nós é o maior? Jesus lava o pé de cada um e beija, mostrando, se você tem pretensões de ser grande, primeiro você tem que ser o menor de todos, ou seja, servir a todos, auxiliar a todos, e não sentar-se num trono e querer ser um rei, mas ser o que mais trabalha, o que mais soa, o que mais se sacrifica, né? Deus ilumina então os homens de grandes capacidades, né? Para que eles sejam inspirados por Jesus no dia de hoje, a não cansar, né? De auxiliar as massas, de se sacrificar, né? E os homens pequeninos e simples também, né? Se sacrifiquem e agradeçam a Deus, né? Hoje e sempre. Muita paz a todos. Prezadas irmãs, irmãos, muita paz, Jesus nos abençoe. Gostaria de iniciar chamando a atenção dos irmãos para a beleza do Evangelho. O que nós ouvimos hoje nas lições do Evangelho? Nós ouvimos joio, trigo, talento, semeadura. Então, tudo isso para que um espírito como Jesus pudesse revelar para nós, pequeninos, as leis que regem a vida. Então, vejamos a bondade, a sabedoria de Deus, nos criando e criando todas as coisas de forma que um espírito como Jesus pudesse utilizar, então, esses símbolos, né? Não só esses, mas a porta estreita, a ovelha, o rebanho, enfim, coisas que a gente pode compreender para nos ensinar as leis que regem a vida. Então, o que nós podemos compreender na noite de hoje com esta parábola, né, dos talentos? Como já foi bem colocado pelos nossos irmãos, nós poderíamos desenhar um quadro nesta parábola das nossas reencarnações, de uma imensa falange de espíritos reencarnando nas sucessivas reencarnações, né? Então, cada um de nós nos revelando perante Deus a sua capacidade, a sua boa vontade e a distribuição, então, das oportunidades, dos recursos para cada espírito de acordo com a sua capacidade, que ele vem se revelando. Interessante essa questão
Vejamos que Deus não nos violenta. Ah, você é preguiçoso? Então, olha, eu vou te dar só um, hein? Para que você não se prejudique tanto. Vê se você multiplica esse um. Ah, você é talentoso? Toma mais 5. Avança mais a tua evolução. Vários recursos, oportunidades estão sendo dadas a você para que você possa evoluir. E nós vemos nesse quadro, né, que esse servo que recebeu um talento apenas, ele conhecia o Senhor. Claro, ele não nasceu uma vez só, né? Já vinha há muito tempo sendo preguiçoso. E ele sabia que o Senhor era um Senhor de rija condição. Não era alguém inexperiente, né? Que chegou naquele momento, não. Ele sabia, sei que o Senhor é um Senhor de rija condição, que colhes aonde nunca plantou e junta aonde nunca espalhou. E aí, como foi colocado, né, pelo medo, mas pela preguiça, acredito, ele enterrou o talento e veio com a desculpa, né, que temia o Senhor. Provavelmente foi isso. Mas, na verdade, era um servidor preguiçoso, era um espírito preguiçoso. Então, o que ele se revelou nessa condição? Se revelou que é um joio. Por isso que ele foi atado, né, e jogado nas trevas, no fogo, para que pudesse se renovar, se refazer, se transformar de uma forma mais difícil, num sofrimento maior. Então, essa é a beleza do Evangelho, né? Essa é a maravilha do Evangelho, nos revelando a vida na nossa peregrinação, na nossa caminhada rumo a Deus, como que as leis funcionam em torno de nós. Como que elas vão nos envolvendo ou nos assinalando a vida. Porque nós precisamos reconhecer que nós poderíamos fazer mais, nós poderíamos nos esforçarmos mais. Que vejamos, meus irmãos, nós achamos que talentos são só oportunidades que nós configuramos como oportunidades benfazejas, né? Tudo bem, o trabalho, poder estudar. Não é só isso. Por exemplo, se nós somos um espírito que necessita de exercitar a paciência, o talento para nós vai ser alguém do nosso lado exigindo paciência. Esse vai ser o talento. E como que nós vamos manipular esse talento? Enterrar ele? Se a nossa grande necessidade é exercitar a humildade, vamos renascer de uma forma onde nós possamos exercitar a humildade. Então, esse vai ser o nosso talento. Então, o que é que nós estamos fazendo, né, dos nossos talentos? E aí, vem o trabalho, na pergunta do Livro dos Espíritos. Nós, normalmente, também achamos sempre que o trabalho é um problema, né, para a grande maioria. Ou que viver aqui na Terra, a alegria seria apenas passear, se divertir, não fazer nada, entre aspas, né, não precisar esquentar a cabeça. Mas o trabalho é algo abençoado. Quer viver a vida toda de férias, alegre, feliz? Trabalhe com alegria. Faça do seu trabalho um motivo de alegria. Cada dia que surge, melhor dizendo,
Faça dele como um desafio. O que eu vou fazer hoje de melhor? Onde que eu posso melhorar? Seja qual for a atividade, por mais simples que seja, sempre tem uma forma de você fazer com que seja diferente, seja desafiadora, né? Que você possa fazer melhor. E aí surge também a oportunidade de corrigir defeitos, erros do passado, a forma que foi feita. Estamos sempre mudando, sempre alterando para melhor. A gente vê a própria tecnologia, né? Se a gente for imaginar a tecnologia da década de 80, 90, onde hoje, quanto que não aperfeiçoou, né? E é um trabalho desafiador, é um trabalho feito com alegria. Então, porque esse trabalho também, dentro de nós mesmos, não pode ser um trabalho desafiador. Hoje, será que eu consegui melhorar um pouco? Será que eu consegui ficar quieto diante de uma situação difícil, de uma situação que só ia complicar se eu abrisse a boca? Né? Será que eu exercitei a paciência? Então é um trabalho um tanto difícil e desafiador. Então, meus irmãos, eu só tenho a agradecer à doutrina espírita, a esses estudos que nós estamos fazendo, aos bons espíritos, né, que vejo que cada um traz uma palavra para nós, para que nós possamos refletir, nós possamos realmente, juntos, como disse uma vez o Chico Xavier, né, somos todos igual a mourões, né, numa cerca. Quando um está balançando, os outros do lado segura. Estamos nessa condição. Então, agradeço essa companhia e essas orientações. Que Jesus nos abençoe. Prezados irmãos, muita paz. Que alegria, né? Estarmos reunidos em nome de Jesus, nesse momento tão agitado. A bênção do Espiritismo. Né? Então, prezados irmãos, ontem foi 31 de março. De 31 de março de 1869. O que aconteceu? Desencarnação de Allan Kardec, né? Mas não dá nem para a gente respirar. 31 de março. 2 de abril reencarna Chico Xavier. Ele volta outra vez, né? E vai ser amanhã. Aniversário de Chico, né? 2 de abril de 1910. Então, 41 anos depois, Chico Kardec reencarna. Então, nós precisamos saber desses detalhes só para a gente saber onde nós estamos pisando, né? O que vem a ser o Espiritismo, diante de todas as outras colocações que nós conhecemos e que ao longo dos milênios vieram trazendo, nem sempre, informações precisas como a doutrina espírita, né? Consta que, por volta de 1918, uma reunião que fizeram na Federação Espírita Brasileira, e em homenagem a Kardec, 1918, não era nenhuma data especial, nem comemoração, mas que eu me lembro é essa. E o plano espiritual estava presente, menos ele. Foi constatado por uma mensagem recebida por um médium da Federação, Hilário Silva. Mensagem de João Evangelista. Ele colocando que Kardec não estava presente ali. Ele estava em Pedro Leopoldo, reencarnado em Chico Xavier. São confirmações que a gente precisa ir buscando para a gente sentir tranquilidade, não na necessidade de comprovação. Isso é aceitação nossa, né? O Evangelho é espontâneo, é livre, está dentro de nós e nós já conseguimos alcançar esse objetivo.
Somos espíritas por convicção, por lógica. Não tem nada de dogmas, imposições, etc. Eu acho que é isso, né? Depois, o Livro dos Espíritos, a lei do trabalho. A lei do trabalho. A necessidade do trabalho. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? É natural? Os Espíritos dizem que o trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Tem uma pergunta interessante aqui, a 675. Não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? Os Espíritos dizem que não. O Espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Um sorriso é um trabalho, um abraço é um trabalho, uma palavra é um trabalho. Então, nós estamos nesse mundo. Hoje a parábola dos talentos. Tem os comentários já foram suficientes, né? Para a gente entender, graças a Deus. Mas nós temos uma mensagem aqui do irmão X, no livro Luz Acima, em que ele diz o que são os talentos. Então, é lembrando a parábola. Vejamos o estilo, né? A linguagem, que não é da Terra. Tinha que ser por Chico Xavier, né? Ao enviar 3 servos de confiança para servi-lo em propriedade distante, onde outros milhares de trabalhadores em diversos degraus da virtude e da sabedoria lavravam a terra em louvor de sua grandeza divina, o Supremo Senhor chamou-os à sua presença e distribuiu com eles preciosos dons, que são os talentos, né? Nós vamos saber quais são esses talentos pela mensagem. Afagado o primeiro, entregou-lhe 5 talentos, notificando: conduze contigo estes tesouros da alegria e da prosperidade. São eles: a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. Descreveu, né? Quais foram esse patrimônio divino de Jesus que o homem entregou, né, para o servidor. Saúde, riqueza, habilidade, discernimento e autoridade. Multiplica-os aonde fores, em benefício dos meus filhos e teus irmãos, que em situação inferior à tua, avergados ao solo do planeta, a que levarás minhas bênçãos, se esforçam mais intensamente. Olha que trabalho, né? Para esses servos, 5 talentos. A riqueza de sentimentos, com certeza. A riqueza de entendimento, de bondade, habilidade em falar, em agir, com discernimento, com critério. O discernimento, distinguir o bem do mal, e a autoridade, não aquela que impõe, a despótica, mas a natural,
como a de Jesus. Ao segundo servidor, passou 2. Para 5. Ao outro servidor, o mesmo, 2, acentuando. Transporta contigo estas 2 preciosidades, o linguajar, né, o vocabulário, que se destinam ao esclarecimento e auxílio do mundo a que te diriges. São ambas: a inteligência e o poder. Estende estes patrimônios respeitáveis às minhas construções eternas. Então, inteligência e o poder. Vamos colocar aqui a família, o lar. Destinam ao esclarecimento e auxílio do mundo a que te diriges. Então, comandar o lar, receber essa responsabilidade pela bênção. Então, nós somos esse servo aqui, né? Então, diante de todas as dificuldades na condução do lar, da família, usar a inteligência e o poder, sem exigir, sem massacrar. E nós, dentro dessa responsabilidade, porque esses dons abrangem todas as nossas atividades. Então vejamos a preocupação do Senhor para conosco. Ao terceiro confiou apenas 1 talento, aclarando cuidadoso. Aposta-te desta lâmpada sublime e séria. É a dor, o dom celeste da iluminação espiritual. Acende-a em teu campo de trabalho em favor de ti mesmo e dos semelhantes. Seus raios abrem acesso aos tabernáculos divinos. E a gente sempre ouve, né, que a dor é a bênção que recebemos, né, que nos conduz no caminho certo. Nós somos ainda aqueles animais bravios, chucros, né? Então precisamos dessa bênção para nos conduzir ao caminho certo. Nós, né, no nosso cotidiano, na vida física, um simples desequilíbrio físico, nós corremos imediatamente em busca da solução, do alívio. E a dor moral, né, que a humanidade está vivendo hoje. Como que eu estou me conduzindo, né, diante dessa situação de imoralidade em todos os sentidos? Como eu estou agindo? Então, por isso que ele diz aqui, é a dor, o dom celeste da iluminação espiritual. E justamente esse senhor, né, vamos dizer assim, foi o mais covarde, que não teve condição de enfrentar essa situação. Aquele com a responsabilidade, né, da saúde, da riqueza, da habilidade, do discernimento e autoridade, realizou a sua tarefa, completou a sua tarefa, em todos os sentidos dessa responsabilidade. Se ele teve que cuidar, né, da saúde própria e do próprio semelhante, ele realizou. A riqueza de conhecimento, a riqueza de sentimentos, a habilidade em saber lidar com todas as situações,
as favoráveis, as contrárias, sobre discernir, e a autoridade sem abuso. Prezados irmãos, essa mensagem está no livro Luz Assim, lembrando a parábola. E aquele que recebeu a responsabilidade, como de todos os outros, mais um talento, interessante, né? Que recebeu 5, não entregar, e aquele que recebeu 2, não entregar, foi o mesmo tratamento, a mesma recompensa. Não existe diferença, né? Não existe privilégio dentro das leis de Deus. E aquele que não soube conduzir a humanidade, né, dentro das suas provações, e mesmo da própria expiação, recebeu o que merecia. As trevas exteriores, né? E vemos aqui também que tanto aquele que multiplicou 5 e multiplicou 2, não houve nenhuma vantagem, nenhuma superioridade diante da bondade divina, né? Todos nós somos iguais. Então, prezados irmãos, o Espiritismo é realmente essa bênção, né? E fica por nossa conta fazer as análises a esse respeito tão importante. Nós estamos com as nossas atividades, obedecendo as normas e as regras, né, da Secretaria da Saúde. Então, a nossa atividade assistencial aqui está atendendo a todos, mas dentro das normas e das regras estabelecidas. As nossas atividades doutrinárias ainda estão paralisadas. Nós aproveitamos, né, o período antes da sopa, então, que seria mais ou menos da 1h30 às 2h, no salão, com o devido critério estabelecido pela saúde, sem aglomeração, fazemos lá o Evangelho, leitura de uma página do livro Palavras de Vida Eterna, e a prece, e para aqueles que estão ali, a transmissão do passe, por enquanto. E depois servimos a sopa, que é sempre uma festa, uma alegria, uma presença certa de que Jesus está ali. Os espíritos benfeitores estão presentes, amparando a todos, amparando e vacinando a todos fluidicamente. E também, nas nossas preces, a rogativa para o amparo a todos aqueles que trabalham no atendimento a essa pandemia, os enfermeiros, médicos, enfim, todos aqueles que se dedicam a essa missão, né, tarefa de atendimento. Então, contam também as nossas vibrações, as nossas preces. Então, vamos encerrar por aqui, né? Abraçando a todos fraternalmente e lembrando que amanhã, 2 de abril, é aniversário de Chico Xavier. Nós vamos encerrar com a prece que a Sandra vai proferir para nós. João, o microfone está desligado. Então, queridos irmãos, é muita alegria para nós essa reunião. Então, vamos chegando aos últimos instantes da nossa reunião espírita, do culto do Evangelho no Lar, e vamos agradecer. Querido Mestre Jesus,
nesse momento queremos rogar ao seu coração que receba de nós a nossa gratidão pela oportunidade que tivemos nessa noite de estarmos reunidos junto de tantos irmãos queridos, encarnados e desencarnados, para cultivar dentro de nós as lições da Boa Nova. Mestre Jesus, hoje, quando muitos dos nossos irmãos reverenciam o momento do seu sacrifício, da sua clemência na terra, a nosso favor, queremos celebrar o Senhor vivo dentro de nós, atuante, nos convidando a todos ao trabalho sagrado da nossa própria evolução. Querido Jesus, receba de nós os nossos propósitos de cada dia ir em direção a Ti, esse caminho onde encontramos tantos irmãos necessitados, que o Senhor se apresenta na pessoa deles, para caminharmos juntos nessa estrada de evolução. Obrigada, Senhor. Também queremos agradecer o convite para festejar o aniversário desse nosso irmão tão querido, Chico Xavier, que com certeza ele se encontra num ambiente festivo, recebendo de nós as nossas vibrações de respeito e amizade. Também rogamos, querido Mestre, que todos nós, todas as famílias aqui reunidas nesta noite, possamos em seu nome receber os fluidos salutares e benéficos para mais uma caminhada, e que possamos sim caminhar todos de mãos dadas nessa estrada da evolução. Aos mentores amigos, aqueles irmãos que nos precederam na vida maior e que nos visitam frequentemente nessas reuniões, a nossa amizade e o nosso carinho. E assim, querido Mestre, na certeza de que suas bênçãos chegam a todos os lugares, principalmente onde esteja um irmão em sofrimento, junto de todos os povos que nesse momento passa por provações de paciência, de equilíbrio. A todos as nossas vibrações de amor e de paz. E em seu nome, querido Jesus, damos encerrada a reunião espírita da noite de hoje. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima semana. Uma boa Páscoa para todos. Para vocês também. Boa noite. Boa noite. Boa Páscoa, gente. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Boa noite. Tchau, boa noite, gente.
Boa noite, Márcia. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bia. Boa noite, Taninha. Tchau, Boa noite. Até. Tchau, até. Tchau, Issa, Walter, Donisaura. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, Rô, Neuzinha. Boa noite. Tchau, Beatriz. Boa noite. Ovo de Páscoa que é bom? Nada, né? Só ovo cozido. Até nisso a pandemia foi boa, né? É.